Codex Bruce. Curta e se inscreva no canal Acervo da Alma. Sua contribuição é de suma importância para a visibilidade do canal. Este códice de manuscritos coptas, árabes e etíopes foi encontrado no Alto Egito por um viajante escocês, James Bruce, por volta de 1769. As primeiras traduções do texto começaram a ser feitas em meados do século XIX. As passagens abaixo são baseadas na tradução de Carl Schmitt, republicada com contribuições adicionais de Violet McDermott. A introdução abrangente ao Códice Bruce, de autoria de Violet McDermott, é apresentada abaixo. A doutora McDermott oferece um excelente resumo dos textos, e sua introdução é leitura obrigatória para qualquer pessoa que busque compreender esta antiga coleção de escritos gnósticos. Sugerimos a leitura dos textos aqui apresentados em conjunto com esta introdução. Os textos estão devidamente referenciados na introdução. Esta edição do Códice Bruce está esgotada há muito tempo, mas pode ser encontrada em boas bibliotecas de pesquisa. Carl Schmitt, Violet McDermott, The Books of Jew and the Untitled Text in the Bruce Codex, Brill, 1978. O texto sem título no Códice Bruce, ele o estabeleceu para que lutassem contra a cidade na qual estava sua imagem. E é nela que se movem e nela que vivem. E é a casa do pai, a veste do filho, o poder da mãe e a imagem do pleroma. Este é o primeiro pai de todos. Esta é a primeira eternidade. Este é o rei dos inexpugnáveis. Este é aquele em quem o todo é inconsciente. Este é aquele que lhe deu forma dentro de si mesmo. Este é o lugar auto-originado e autogerado. Esta é a profundidade do todo. Este é o grande abismo, em verdade. Este é aquele a quem o todo alcançou. Havia silêncio a respeito dele. Não se falava dele, pois ele é inefável. Não pode ser compreendido. Esta é a primeira fonte. Este é aquele cuja voz penetrou em todos os lugares. Este é o primeiro som até que o todo fosse percebido e compreendido. Este é aquele cujos membros criam uma miríade de poderes para cada um deles. 2. Surgiu o segundo lugar, que será chamado Demiurgo, Pai, Logos, Fonte, Mente compreensiva, Homem, Eterno e Infinito. Esta é a coluna, este é o supervisor, e este é o Pai de todos. Este é aquele sobre cuja cabeça os éons são uma coroa, emanando raios. O contorno de seu rosto é o desconhecido nos mundos exteriores, aqueles que buscam seu rosto em todos os momentos, desejando conhecê-lo, pois sua palavra os alcançou e eles querem vê-lo. E a luz de seus olhos penetra nos lugares do pleroma exterior, e a palavra que sai de sua boca penetra o que está acima e abaixo. E os cabelos de sua cabeça são o número dos mundos ocultos, e o contorno de seu rosto é a imagem dos éons. Os cabelos de seu rosto são o número dos mundos exteriores, e o estender de suas mãos é a manifestação da cruz. O estender da cruz é a Enéade à direita e à esquerda. O brotar da cruz é o homem incompreensível. Este é o Pai. Esta é a fonte que brota do silêncio. Este é aquele que é procurado em todos os lugares. E este é o Pai de quem, como uma faísca de luz, surgiu a mônada, ao lado da qual todos os mundos são como nada. É isto que moveu todas as coisas com seu brilho. E eles receberam gnose, vida, esperança, repouso, amor, ressurreição, fé, renascimento e o selo. Esta é a Enéade que veio do Pai daquele sem princípio, que é o único pai e mãe para si mesmo, cujo pleroma circunda as 12 profundezas. 1.
A primeira profundidade é a onisciente, de onde todas as fontes provêm. 2. O segundo abismo é o da onisciência, de onde vieram todos os sábios. 3. O terceiro abismo é o mistério supremo, de onde, ou a partir do qual, todos os mistérios surgiram. 4. Além disso, a quarta profundidade é a gnose universal, da qual todas as gnoses surgiram. 5. O quinto abismo é o totalmente casto, de onde tudo o que é casto provém. 6. A sexta profundidade é o silêncio. Nela reside todo o silêncio. 7. O sétimo abismo é a porta insubstancial por onde toda substância emergiu. 8. O oitavo nível é o ancestral de quem, ou a partir de quem, surgiram todos os ancestrais. 9. Além disso, o nono profundo é um pai de todos e um alto pai, isto é, toda a paternidade está nele e somente ele é pai deles. 10. A 10ª profundidade é a onipotente, de onde provém todo o poder. 11. Além disso, o 11º abismo é aquele em que se encontra o primeiro invisível, de onde todos os invisíveis vieram. 12. Além disso, o 12º abismo é a verdade da qual provém toda a verdade. Esta é a verdade que a tudo abrange. Esta é a imagem do Pai. Este é o espelho do todo. Esta é a mãe de todos os éons. É isto que envolve todas as profundezas. Esta é a mônada incognoscível ou desconhecida. Este ser sem caráter, em que todos os caracteres estão contidos, que é bendito para sempre. Este é o Pai eterno. Este é o Pai inefável, incompreendido, impensável, inacessível. E eles se alegraram, exultaram, geraram miríades e miríades de éons em sua alegria. Foram chamados de nascimentos da alegria porque se alegraram com o Pai. Estes são os mundos dentro dos quais a cruz cresceu, e o homem surgiu a partir destes membros incorpóreos. Este é o Pai e a fonte de tudo, cujos membros são todos completos, e todo nome veio à existência do Pai, seja ele inefável, ou imperecível, ou incognoscível, ou invisível, ou simples, ou imóvel, ou poderoso, ou todo poder, ou todo nome que está no silêncio, todos os quais vieram à existência do Pai. É Ele quem todos os mundos exteriores veem, como as estrelas do firmamento à noite. Assim como os homens desejam ver o sol, da mesma forma os mundos exteriores desejam vê-lo, por causa da invisibilidade que o envolve. É Ele quem sempre dá vida aos éons, e por meio de sua palavra, o indivisível aprendeu a conhecer a mônada. E por meio de sua palavra, o sagrado pleroma veio à existência. 3. Este é o Pai, o segundo demiurgo. Através do sopro de sua boca, a presciência inspirou aqueles que não existiam. Eles vieram à existência pela vontade deste, pois é Ele quem comanda o todo, de modo que ele venha à existência. Ele criou o sagrado pleroma desta maneira: 4 portões com 4 mônadas dentro de cada um, uma mônada para cada portão e 6 auxiliares para as tatai. Para cada portão, e 12 dodécadas para cada portão, e 5 pêntades de poder para cada portão, totalizando 24 auxiliares para as tatai, e 24 miríades de poderes para cada portão, e 9 enéadas para cada portão, e 10 décadas para cada portão, e 12 dodécadas para cada portão, e 5 pêntades de poder para cada portão. E um supervisor que possui 3 aspectos: um aspecto ingerido, um aspecto verdadeiro e um aspecto inefável, para cada portão. Um de seus aspectos olha para fora do portão em direção aos éons exteriores. O outro olha para dentro em direção a Cetéus, e o outro olha para o e altura, e a filiação está em cada mônada.
e Afredon está lá com seus 12 benfeitores. O ancestral está lá, Adão está lá, que é da luz, e seus 365 éons, e a mente perfeita está lá. E eles circundam uma regra, cânone, que está na imortalidade. O aspecto inefável do supervisor olha para o Santo dos Santos, isto é, o infinito, que é a cabeça do santuário. Ele tem 2 aspectos. Um está aberto para o lugar do abismo e o outro está aberto para o lugar do supervisor, que é chamado a criança. E há um abismo lá que é chamado a luz ou o doador da luz. E um unigênito está oculto dentro dele, que manifesta 3 poderes, que é poderoso em todo poder. Este é o indivisível, este é aquele que jamais se dividiu. Este é aquele a quem o todo se abriu, pois a ele pertencem os poderes. Ele possui 3 aspectos, um aspecto invisível, um aspecto onipotente e um aspecto de Afredon, chamado Afredon Peixos. E há um unigênito oculto dentro dele, a saber, o triplo poderoso. Quando o pensamento surge das profundezas, Afredon o acolhe e o conduz ao unigênito. O unigênito o conduz à criança, e juntos o transmitem por todos os éons até o lugar do triplo poderoso, e então se completam e são levados aos 5 não gerados. 4. Há ainda outro lugar chamado profundo. Nele existem 3 paternidades. A primeira paternidade é o coberto, que é o Deus oculto. Na segunda paternidade erguem-se 5 árvores, e há uma mesa no meio delas. E uma palavra unigênita, Logos, está acima da mesa, possuindo os 12 aspectos da mente do todo. E a oração de cada um é levada a ele. Este é aquele por quem o todo se alegrou por ter aparecido. E este é aquele a quem o invisível se esforçou para conhecer. E este é aquele por causa de quem o homem se manifestou. Na terceira paternidade, há o silêncio, Sigee, e a fonte, e 12 seres benevolentes contemplam-na e se veem nela. E nela há amor, a mente do todo e 5 selos. E depois a mãe de todos, em quem a Enéade se manifestou, cujos nomes são estes: Prótia, Pândia, Pangênia, Doxofânia, Doxogenia, Doxocratia, Arsenogenia, Lóia e Oel. Esta é a primeira incognoscível, a Catagnostos, a mãe da Enéade, que completa uma decadência a partir da mônada da incognoscível Agnostos. 5. Depois disso há outro lugar amplo, que esconde em seu interior uma grande riqueza que supre o todo. Este é o abismo imensurável. Ali há uma mesa, na qual se reúnem 3 grandezas, uma imóvel, uma incognoscível e uma infinita. Há uma filiação no meio delas, chamada Cristo, o verificador. É ele quem verifica cada um, e o sela com o selo do Pai, ao enviá-los ao primeiro Pai, que existe em si mesmo. É por meio dele que o todo veio à existência e sem o qual nada existia. E este Cristo possui 12 aspectos, um aspecto infinito, um aspecto incompreensível, um aspecto inefável, um aspecto simples, um aspecto imperecível, um aspecto imóvel, um aspecto ingerido e um aspecto puro. Esse lugar tem 12 fontes, chamadas fontes racionais, que são repletas de vida eterna. São chamadas de abismos e também de 12 espaços, porque contém todos os lugares da paternidade. E o fruto do todo que eles produzem é o Cristo que contém o todo. Afinal, o profundo caráter de Seteu reside em todas essas coisas, e 12 paternidades o cercam. É ele quem está no meio delas, e cada uma delas possui 3 aspectos. O primeiro entre eles é o indivisível. Ele possui 3 aspectos: um aspecto infinito, um aspecto invisível e um aspecto inefável. O segundo Pai
possui um aspecto incompreensível, um aspecto imóvel e um aspecto imaculado. O terceiro Pai possui um aspecto incognoscível, um aspecto imperecível e um aspecto de afrédon. O quarto Pai possui um aspecto de silêncio, um aspecto de fonte e um aspecto inatacável. O quinto Pai possui um aspecto imóvel, um aspecto onipotente e um aspecto não gerado. O sexto Pai possui um aspecto de Pai de todos, um aspecto de autopai e um aspecto progenitor. O sétimo Pai possui um aspecto de mistério absoluto, um aspecto de sabedoria absoluta e um aspecto de fonte absoluta. O oitavo Pai possui um aspecto de luz, um aspecto de repouso e um aspecto de ressurreição. O nono Pai possui um aspecto oculto, um aspecto primeiro visível e um aspecto autogerado. O décimo Pai possui um aspecto triplamente masculino, um aspecto de Adão e um aspecto puro. O 11º Pai possui um aspecto de tripla potência, um aspecto perfeito e um aspecto de faísca de luz, spinter. O 12º Pai possui um aspecto de verdade, um aspecto de previdência e um aspecto de pensamento. Estes são os 12 Pais que circundam Ceteus, totalizando 36, e aqueles que estão fora deles receberam deles o caráter, e por isso lhes dão glória em todos os momentos. Outros 12 circundam sua cabeça e usam um diadema, e eles lançam raios aos mundos que os cercam, provenientes da luz do unigênito oculto nele, aquele a quem buscam. 7. Para que possamos compreender o assunto por meio daqueles que se destacam no falar dessas coisas, no que nos diz respeito agora. Não é possível que sejam entendidas de outra forma, isto é, por nós. De fato, falar dele com uma língua de carne, da maneira como ele existe, é uma impossibilidade, pois são grandes aqueles que transcendem os poderes, de modo que ouvem por meio de um conceito e o seguem, a menos que encontrem um parente em alguém que possa ouvir falar dos lugares de onde ele veio. Pois tudo deriva de sua raiz, porque de fato o homem é parente dos mistérios, e por isso ouviu falar do mistério. Os poderes de todos os grandes éons prestaram homenagem ao poder que reside em Marsanes, marcianos. Disseram: quem é este que viu estas coisas diante de si, que assim revelou a seu respeito? Nicoteu falou a respeito dele. Viu que era esse alguém. Ele disse: o Pai existe, superando toda a perfeição. Ele revelou o invisível, o triplo poderoso, o perfeito. Cada um dos homens perfeitos o viu, falou dele, dando-lhe glória, cada um à sua maneira. Este é o unigênito oculto em Ceteus. Este é aquele a quem chamavam de luz-trevas. Devido ao excesso de sua luz, eles próprios se tornaram trevas. Este é aquele por meio de quem Ceteus reina. Este é o unigênito. Há 12 paternidades em sua mão direita, à semelhança dos 12 apóstolos, e em sua esquerda há 30 poderes. Cada um totaliza 12, e cada um possui 2 aspectos, faces, à semelhança de Ceteus. Um aspecto olha para o interior profundo, o outro olha para o triplo poder. E cada uma das paternidades em sua mão direita produz 365 poderes, segundo a palavra que Davi falou, dizendo: abençoarei a coroa do ano na tua benevolência. Salmo 64:1. Ora, todos esses poderes rodeiam o unigênito como uma coroa, iluminando as eras na luz do unigênito, como está escrito: na tua luz veremos a luz. Salmo 35. E o unigênito é exaltado acima deles, como está escrito: o carro de Deus é 10.000 vezes maior. Salmo 67:1. E ainda, milhares se alegram, porque o Senhor está neles. Salmo 67:1. Este é aquele que habita a mônada que está nos Ceteus. É isto que surgiu de um lugar cuja localização é impossível de precisar, que surgiu daquilo que precede o todo.
Este é o único. Este é aquele de quem a mônada provém, como um navio carregado de todas as coisas boas, ou como uma cidade repleta de todas as raças de homens e a imagem de todos os reis. Assim estão todos dentro da mônada. 12 mônadas formam uma coroa sobre sua cabeça, cada uma forma 12. 10 decádias circundam seus ombros, 9 enéades circundam seu ventre. 7 hebdômadas estão a seus pés, e cada uma forma uma hebdômada. E ao véu que a envolve como uma torre, há 12 portões. Em cada portão há 12 miríades de poderes, chamados arcanjos e também anjos. Esta é a cidade-mãe do unigênito. Este é o unigênito de quem Fosilampes falou. Ele existe antes do todo. É ele quem surgiu do éon infinito, sem caráter, sem padrão e autogerado, que gerou a si mesmo, que surgiu do inefável e imensurável, que existe verdadeira e verdadeiramente. É ele em quem existe o verdadeiramente existente. Isto é, o Pai incompreensível existe em seu Filho unigênito. O todo repousa no inefável e inefável, ingovernável e imperturbável, cuja divindade, que em si mesma não é divindade, ninguém é capaz de descrever. E quando Fosilampes compreendeu, disse: aquelas coisas que verdadeiramente existem e aquelas que não existem, existem por causa dele. Este é ele por causa de quem existem aquelas que verdadeiramente existem, que são secretas, e aquelas que verdadeiramente não existem, que são manifestas. Este é verdadeiramente o Deus unigênito. Este é aquele a quem todos conheceram. Eles se tornaram Deus e exaltaram o seu nome. Deus. Este é aquele de quem João falou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sem ele nada existe, e nele está a vida. João 1, 3, 4. Este é o unigênito na mônada, habitando nela como uma cidade. E esta é a mônada que está em Seteu como um conceito. Este é Seteu que habita no santuário como um rei, e ele é como Deus. Esta é a palavra criadora que ordena a todos que trabalhem. Essa é a mente criadora, segundo o mandamento de Deus Pai. Este é aquele a quem a criação ora como Deus, como Senhor, como Salvador, e como aquele a quem se submeteram. Este é aquele por quem todos se maravilham por causa de sua beleza e formosura. Este é aquele a quem todos, aqueles dentro sendo uma coroa em sua cabeça, aqueles fora a seus pés, e aqueles do meio o cercando, abençoam, dizendo: Santo, Santo, Santo és tu. Tu vives dentro daqueles que vivem. Tu és santo dentro dos santos. Tu existes dentro daqueles que existem. E tu és o Pai dentro dos pais. E tu és Deus dentro dos deuses. E tu és Senhor dentro dos senhores. E tu és um lugar dentro de todos os lugares. E eles o abençoam, dizendo: Tu és a casa, e tu és o habitante da casa. E o abençoam novamente, dizendo ao Filho que está oculto nele: Tu és o existente, tu és o unigênito, a luz, a vida e a graça. Chares. 8º. Então Seteus enviou a centelha de luz ao indivisível, e ela brilhou, iluminando todo o lugar do sagrado pleroma. E eles viram a luz da centelha. Regozijaram-se e concederam miríades de glórias a Seteus, e a centelha de luz que se manifestara, ao verem que toda a sua semelhança estava nele. E descreveram a centelha de luz dentro deles como um homem de luz e verdade. Chamavam-lhe aquele que assume todas as formas, aquele puro, aquele que é imóvel, e todos os éons o chamavam aquele que tem todo o poder. Este é o servo dos éons, e ele serve ao pleroma. E o indivisível enviou a centelha de luz para fora do pleroma, e o triplo poderoso desceu aos lugares do alto gerado.
e eles viram a graça dos éons da luz que lhes foi concedida. Eles se alegraram porque aquele que existe veio à luz entre eles. Então os véus se abriram e a luz penetrou na matéria abaixo, e naqueles que não tinham forma nem semelhança, e assim adquiriram a semelhança da luz. Alguns, de fato, se alegraram, porque a luz chegou até eles e enriqueceram. Outros choraram porque empobreceram e lhes foram tirados tudo o que possuíam. E assim aconteceu com a graça que se manifestou. Portanto, Nei do cativeiro foi vencido. Honraram os éons que receberam a centelha de luz. Vigias foram enviados a eles, a saber, Gamaliel, Strempsuchos, Agramas e aqueles que estavam com ele. Tornaram-se auxiliares daqueles que acreditavam na centelha de luz. 9. E no lugar do indivisível há 12 fontes, e sobre elas 12 paternidades, circundando o indivisível à maneira das profundezas ou destes véus. E há uma coroa sobre o indivisível, na qual se encontra toda espécie de vida, e toda espécie de triplo poder, e toda espécie incompreensível, e toda espécie infinita, e toda espécie inefável, e toda espécie silenciosa, e toda espécie imóvel, e toda espécie primordialmente visível, e toda espécie autogerada, e toda espécie verdadeira, todo o ser dentro dela. E nisto reside toda espole e toda gnose, e todo poder recebe luz dela, e toda mente se revela nela. Otsakoyeke, a coroa que o Pai de tudo deu ao indivisível, na qual há 365 espécies, e elas brilham e preenchem o todo com luz imperecível e inextinguível. Esta é a coroa que dá poder a todo poder. E esta é a coroa pela qual todos os imortais oram. E desta coroa, aqueles que primeiro se manifestaram na vontade do incognoscível, no dia da alegria, a entregarão ao invisível, ou seja, o primordial, o onidivino e o onigerador, a eles e aos seus semelhantes. E depois do invisível, todos os éons receberão suas coroas, e avançarão com o indivisível, e o todo receberá sua plenitude através do imperecível. E por esta razão, aqueles que receberam corpos oram, desejando deixar seus corpos para trás e receber a coroa que lhes está reservada no éon imperecível. E este é o indivisível que criou a contenda pelo todo. E todas as coisas lhe foram concedidas por meio daquele que é superior a todas as coisas. E a ela foi concedida a imensurável profundidade, na qual as paternidades não podem ser contadas, e suas Enéades são sem caráter. E os caracteres de toda a criação estão nela, pois sua Enéade forma 12 Enéades, e há um lugar em seu meio que é chamado de terra portadora de deuses, ou terra geradora de deuses. Esta é a terra da qual se disse: quem lavra a sua terra se fartará de pão, e alargará a sua eira. E também, o rei do campo lavrado está sobre todos. E todos esses poderes que estão nesta terra geradora de Deus recebem coroas sobre suas cabeças. Por meio disso, os paralemptores são conhecidos, por causa das coroas sobre suas cabeças, quer sejam ou não do indivisível. E além disso, nela está a mãe de todos. Nela estão as 7 sabedorias, as 9 Enéadas e as 10 décadas. E há uma grande regra, cânone, em seu meio. E há um grande ser invisível sobre ela. E um grande ser não gerado. E um grande ser incompreensível. Cada um tem 3 faces. E a oração, a bênção e o cântico de louvor da criação se elevam acima dessa regra que está no meio da mãe de todos, e no meio das 7 sabedorias, e no meio das 9 Enéadas, e das 10 décadas. E todos esses se elevam acima da regra, cumprida no fruto dos éons. Isto é o que o unigênito, oculto no indivisível,
diante de quem há uma fonte rodeada por 12 seres benéficos, lhes ordena. E cada um tem uma coroa sobre a cabeça e 12 poderes que o cercam. E eles bendizem o Rei unigênito, dizendo: por tua causa ostentamos a glória, e por meio de ti vimos o Pai de todos, e a Mãe de todas as coisas, que está oculta em todos os lugares, que é o pensamento de cada era. E ela é o conceito de todo Deus e todo Senhor. E ela é a gnose de todo invisível. E tua imagem é a mãe de todo incompreensível. E é o poder de todo o infinito. E eles bendizem o unigênito, dizendo: por meio da tua imagem nós te vimos, nós recorremos a ti. Nós permanecemos contigo, nós recebemos a coroa imperecível, que foi conhecida por meio de ti. Glória a ti para sempre, ó unigênito. E todos disseram: amém, ao mesmo tempo, e ele se tornou um corpo de luz. Ele passou pelos éons do indivisível, até alcançar o unigênito que está na mônada, que permanece na quietude ou na quietude. E ele recebeu a graça do unigênito, que é a sua cristandade, e recebeu a coroa eterna. Este é o Pai de todas as centelhas de luz, e esta é a cabeça de todo o corpo imortal. E este é aquele por quem a ressurreição dos membros foi concedida. 10. Mas fora do indivisível e fora de sua Enéade sem caráter, na qual estão todos os caracteres, existem outras 3 Enéades, e cada uma delas forma 9 Enéades, e dentro de cada uma há uma regra, a qual se reúnem 3 paternidades, uma infinita, uma inefável e uma incompreensível. E no meio da segunda Enéade há uma regra, e nela há 3 paternidades, uma invisível, uma não gerada e uma imóvel. Também na terceira Enéade há uma regra, e nela há 3 paternidades, uma imóvel, uma incognoscível e uma de triplo poder. E por meio destas, o todo conheceu a Deus. E eles fugiram para ele e geraram uma multidão de eras que não podem ser contadas. E de acordo com cada Enéade, eles criam miríades e miríades de glórias. E cada Enéade tem uma mônada dentro de si. E em cada mônada há um lugar chamado imperecível, que é a terra sagrada. Na terra de cada uma dessas mônadas há uma fonte. E há miríades e miríades de poderes recebendo coroas sobre suas cabeças da coroa do triplo poderoso. E no meio das Enéades e no meio das mônadas está o abismo imensurável. E o todo, aqueles dentro e aqueles fora, contempla-o. E 12 paternidades são um. A primeira paternidade é um aspecto infinito, e 30 poderes infinitos a cercam. 2. A segunda paternidade é um aspecto invisível, e 30 outros aspectos invisíveis a cercam. 3. A terceira paternidade é um aspecto incompreensível, e 30 outros incompreensíveis a cercam. 4. E a quarta paternidade é um aspecto invisível. 30 poderes invisíveis a cercam. 5. A quinta paternidade é um aspecto onipotente, e 30 aspectos onipotentes a cercam. 6. A sexta paternidade é um aspecto onisciente, e 30 aspectos oniscientes a cercam. 7. A sétima paternidade é um aspecto incognoscível, e 30 poderes incognoscíveis a cercam. 8. A oitava paternidade é um aspecto imóvel, e 30 poderes imóveis a cercam. 9. A nona paternidade é um aspecto não gerado, e 30 poderes não gerados a cercam. 10. A 10ª paternidade é um aspecto imutável, e 30 poderes imutáveis a cercam. 11. A 11ª paternidade é um aspecto totalmente misterioso, e 30 poderes totalmente misteriosos a cercam. 12. A 12ª paternidade é um aspecto de tripla potência, e 30 poderes de tripla potência a cercam.
E em meio à imensurável profundidade, existem 5 poderes que são chamados por estes nomes inefáveis. 1. O primeiro se chama amor, do qual todo amor provém. 2. A segunda esperança é aquela pela qual se esperava o Filho unigênito de Deus. 3. A terceira é chamada de fé, através da qual os mistérios do inefável foram acreditados. 4. A quarta é chamada gnose, através da qual o primeiro Pai foi conhecido, aquele por quem eles existem, e através de quem foi conhecido o mistério do silêncio que fala em todas as coisas, que está oculto, a primeira mônada, por cuja causa o todo se tornou insubstancial. Este é o mistério sobre cuja cabeça as 365 substâncias são uma coroa como o cabelo de um homem. E o sagrado pleroma é como estes escabelos sob seus pés. Esta é a porta de Deus. 5. A quinta chama-se paz, através da qual a paz foi dada a todos os que estavam dentro e aos que estavam fora, porque nela estava o todo criado. Este é o abismo imensurável em que se encontram as 365 paternidades, e o ano foi dividido por meio destes. Este é o abismo que circunda o sagrado pleroma por fora. Isto é aquilo sobre o qual está o triplo poderoso, com seus ramos como estas árvores. E este é o lugar sobre o qual está Musânios, com todos os que lhe pertencem. E Afredom está lá com seus 12 benéficos. E há uma regra em seu meio, para a qual são trazidas as bênçãos, os cânticos de louvor, as súplicas e as orações da Mãe de todas as coisas, ou a Mãe do todo, que é chamada manifesta. E elas recebem forma através dos 12 benéficos. São enviadas por ela ao pleroma de Seteu. Elas se lembram dessas coisas no éon exterior, em que se encontra a matéria. Este é o abismo do qual o triplo poderoso recebeu glória até alcançar o indivisível. E ele recebeu a graça do incognoscível, da qual recebeu a filiação de tamanha grandeza que o pleroma não foi capaz de suportá-la, devido à abundância de sua luz, e ao brilho em seu interior. 11. E todo o pleroma ficou agitado, e o abismo com todos os que nele habitavam se moveu, e eles fugiram para o éon da Mãe. E o mistério ordenou que os véus dos éons fossem retirados até que o supervisor restabelecesse os éons. E o supervisor restabeleceu os éons, como está escrito: ele estabeleceu o mundo habitado, e ele não será abalado. E também a terra foi dissolvida com todos os que nela habitavam. E então aquele que possui o triplo poder, em quem o Filho estava oculto, surgiu, e sobre a sua cabeça estava a coroa da estabilidade, produzindo miríades e miríades de glórias, e aqueles que clamam: endireitai o caminho do Senhor, e recebei a graça de Deus, e ele preencherá todos os éons que vos pertencem com a graça do Filho unigênito. E o Pai Santo, o Perfeito, pairava sobre o abismo insondável. E dele provém toda a plenitude. Da sua plenitude recebemos a graça. Então o éon foi estabelecido, cessou de se mover. O Pai o estabeleceu para que não se movesse para sempre. E o éon da Mãe permaneceu repleto daquelas coisas que nele havia, até que a ordem emanou do mistério oculto no primeiro Pai, de quem o mistério emanou, para que seu Filho restabelecesse o todo em sua gnose, na qual o todo está contido. Então Seteus enviou uma palavra criativa com a qual muitos poderes, coroados sobre suas cabeças, emanavam. E suas coroas emitiam raios, e o brilho de seus corpos animava o lugar para onde chegavam. E a palavra que saía de suas bocas era a vida eterna, e a luz que emanava de seus olhos era o repouso para eles. E o movimento de suas mãos era o seu voo para o lugar de onde vieram. E o olhar para seus rostos era a gnose em relação a si mesmos. E sua jornada para si mesmos era o seu retorno ao interior.
e o estender de suas mãos era o seu estabelecer, e o ouvir de seus ouvidos era a percepção que está em seus corações, e a união de seus membros foi o ajuntamento dos dispersos de Israel, e a sua fixação foi a sua ligação à palavra. E o código que estava em seus dedos era o número ou cálculo que surgiu de acordo com o que está escrito: aquele que conta as multidões de estrelas e lhes dá nomes a todas asterisco. E toda a unidade da palavra criadora aconteceu com aqueles que vieram no movimento que ocorreu. E todos se tornaram um, como está escrito: todos se tornaram um no único e verdadeiro Deus. E então, esta palavra criadora se tornou o poder de Deus, Senhor, Salvador, Cristo, Rei, bom, Pai e Mãe. Este é aquele cuja obra teve valor. Ele recebeu honra e se tornou o Pai daqueles que creem. Isso se tornou lei em Afredonia e poderoso. 12. E o onipresente surgiu usando a coroa e concedeu coroas àqueles que creram. E a mãe, a virgem e o poder dos éons conferiu hierarquia aos seus mundos segundo a ordenação do interior. E nela depositou a centelha de luz segundo o tipo da mônada, e colocou a cobertura ao seu redor, e colocou o ancestral no tipo do indivisível e os 12 benéficos ao seu redor. Havia coroas sobre eles, e um selo de glória à sua direita, e uma fonte no meio deles, e um aspecto de triplo poder na fonte, e uma regra com 12 pais, e uma filiação oculta dentro deles, ao seu redor. E ela estabeleceu o Alto Pai no tipo da Enéade, sem caráter, e deu-lhe autoridade sobre todos, sendo ele pai apenas de si mesmo, e o coroou com toda a glória. E ela lhe concedeu amor, paz e verdade, e miríades de poderes, para que ele pudesse reunir aqueles que estavam dispersos na agitação que ocorreu no momento em que o triplo poderoso surgiu, com a alegria e o Senhor de tudo, que tem poder para dar vida e destruir. E ela estabeleceu o filho protogenitor no tipo do triplo poderoso. E ela lhe deu uma Enéade enésima. E ela lhe deu 10 vezes 5 décadas, para que ele pudesse completar a tarefa que lhe foi dada. E ela lhe deu as primícias da filiação na qual ele pôde se tornar triplo poderoso. E ele recebeu a promessa da filiação pela qual o todo lhe foi entregue, e ele recebeu a tarefa que lhe foi confiada. E ele elevou toda a pureza da matéria e a transformou em um mundo, um éon, e uma cidade que é chamada Imperecibilidade e Jerusalém. E também é chamada de a Nova Terra, e também é chamada de Autocompleta, e também é chamada de Sem Governo. E além disso, essa terra é portadora de deuses e doadora de vida. Foi por isso que a mãe pediu que fosse estabelecido. Por isso ela estabeleceu ordem e hierarquia, e colocou previdência e amor nesta terra. Esta é a terra sobre a qual foi escrito: a terra que bebe a água da chuva muitas vezes, isto é, que multiplica a luz em si mesma muitas vezes, desde a sua saída até a sua chegada. Isso é o que foi escrito a respeito do homem com percepção sensorial. E ele foi tipificado e criado à imagem desta terra. Isto é o que o protogenitor salvou por meio de seu próprio poder. Por causa dessa obra, o Pai de todos, plural, o indescritível, enviou uma coroa na qual está o nome de todos, plural, seja infinito, ou inefável, ou incompreensível, ou imperecível, ou incognoscível, ou imóvel, ou onipotente, ou indivisível. Esta é a coroa da qual está escrito: foi dada a Salomão no dia da alegria do seu coração. A primeira mônada enviou-lhe ainda uma vestimenta inefável, que era toda a luz, toda a vida, toda a ressurreição, todo amor, toda a esperança, toda a fé, toda a sabedoria, toda a gnose, toda a verdade, toda a paz,
todo visível, toda mãe, todo mistério, toda fonte, todo perfeito, todo invisível, todo incognoscível, todo infinito, todo inefável, todo profundo, todo incompreensível, todo pleroma, todo silêncio, todo imóvel, todo não gerado, todo quieto e toda mônada, toda enênade, toda dodécada, toda ogdóade, toda década, toda rebdóade, toda hexede, toda pêntada, toda tétrade, toda tríade, toda díade e toda mônada. E o todo está nele, e todos se encontraram nele, e se conheceram nele. E ele, a mônada, iluminou a todos com sua luz inefável. Miríades e miríades de poderes lhe foram concedidos, para que de uma só vez estabelecesse o todo. Reuniu suas vestes e as transformou em um véu que o envolvia por todos os lados, e se derramou sobre todos eles, elevou a todos eles, e os dividiu a todos segundo a posição, segundo a ordem e segundo a previdência. 13. E então o existente separou-se do não existente, e o inexistente é o mal que se manifestou na matéria. E o poder envolvente separou os que existem dos que não existem, e chamou os existentes de eternos e os não existentes de matéria. E no meio separou os que existem dos que não existem, e colocou véus entre eles. E colocou poderes purificadores para que os purificassem e limpassem. E deu ordenação aos que existem desta maneira. E colocou a mãe como chefe, e deu a ela 10 éons, havendo miríades de poderes em cada éon, e uma mônada e uma enéada em cada éon. E colocou nela um ventre universal, e lhe deu um poder para que o mantivesse oculto dentro de si, para que ninguém o soubesse. E colocou nela uma grande regra, com 3 poderes a ela vinculados, um não gerado, um imutável e o grande puro. E deu a ela, a regra, outras 12 que foram coroadas e a circundaram. E deu a ela, a regra, outros 7 comandantes que possuíam o selo da perfeição e uma coroa sobre suas cabeças, com 12 pedras adamantinas, que eram de Adamas, o homem da luz. E estabeleceu o ancestral nos éons da mãe, de todas as coisas. Deu-lhe toda a autoridade da paternidade, e deu-lhe poderes para que o obedecessem como pai, e como primeiro pai, de tudo o que veio à existência. E colocou sobre sua cabeça uma coroa de 12 espécies, e isso lhe conferiu um poder triplo e onipotente, e concedeu-lhe a filiação em miríades e miríades de glórias, e concedeu-lhes tudo isso, e o envolveu com o pleroma, e concedeu-lhe a autoridade para fazer todas as coisas viverem e perecerem, e concedeu-lhe um poder do éon, que é chamado Sol Mistus, aquele a quem todos os éons buscam, de onde ele se manifestou. E miríades de glórias foram concedidas a ele e aos éons com ele. Além disso, o poder que foi dado ao ancestral é chamado de primeiro visível, porque foi ele quem primeiro se manifestou, e ele foi chamado de não gerado, porque ninguém o criou. E ele foi chamado o inefável e o sem nome, e ele também foi chamado de autogerado e autoconsciente, porque se revelou por sua própria vontade. E ele foi chamado de autoglorificado, porque se manifestou com as glórias que possuía. Ele foi chamado de invisível porque está oculto e não é visto. E esse poder envolvente concedeu-lhe outro poder, que desde o princípio revelara a centelha de luz nesse mesmo lugar, e que era chamado por nomes sagrados e perfeitos. A primeira é Prótia, isto é, a primordial. É chamada Pandia, ou seja, aquilo que existe em todas as coisas. É chamada Pangenia, ou seja, aquilo que gerou todas as coisas. É chamada Doxogenia, porque é a geradora da glória.
Além disso, é chamada doxofania, porque é a reveladora da glória. Também é chamada doxocratia, porque reina sobre a glória. Também é chamada arsenogenia, que é a geradora dos machos. Também é chamada Loia, cuja interpretação é Deus conosco. Também é chamada Yuel, cuja interpretação é Deus para sempre. Mas aquilo que ordenou a manifestação desses poderes é chamado Fânia, cuja interpretação é a revelação. E o anjo que foi revelado com eles é chamado pelas glórias de Doxógenes e Doxofanes, cuja interpretação é o gerador da glória e o revelador da glória, porque ele é uma dessas glórias que circundam o grande poder. E ele é chamado de Doxocrator, isto é, em sua manifestação ele governou sobre grandes glórias. 14. Esses são os poderes que foram dados ao ancestral que foi colocado no éon da mãe. E foram-lhe dadas miríades e miríades de glórias, anjos, arcanjos e ministros, para que os seres materiais o servissem. E foi-lhe dada a autoridade sobre todas as coisas. E ele criou um grande éon para si mesmo. E nele colocou um grande pleroma e um grande santuário. E nele colocou todos os poderes que havia recebido. E ele se alegrou com eles, ao gerar suas criações mais uma vez, de acordo com o mandamento do Pai oculto no silêncio, que lhe enviara essas riquezas. E a coroa da paternidade lhe foi dada, porque o havia estabelecido como pai daqueles que vieram à existência depois dele. E então ele clamou, dizendo: Meus filhos, com quem estou em trabalho de parto, até que Cristo tome forma em vocês. E novamente clamou: Pois estou pronto agora para colocar um único esposo, Cristo, ao lado de uma Virgem Santa. Mas como ele viu a graça que o Pai oculto lhe concedeu, ele, o patriarca, desejou voltar o todo para o Pai oculto, pois seu desejo é este, que o todo se volte para ele. E quando a mãe viu essas grandes coisas que foram dadas ao seu ancestral, ela se alegrou muito e ficou feliz. Por isso ela disse: Meu coração se alegrou e minha língua exultou. Depois, ela clamou ao poder infinito que está com o éon oculto do Pai, que pertence aos grandes poderes da glória e que é chamado entre as glórias de 3 vezes nascido, isto é, aquele que foi gerado 3 vezes, que também é chamado de 3 vezes gerado, e também é chamado de Hermes. E ela também orou àquele oculto de todas as coisas, para que enviasse à mãe o que ela precisava. E o Pai oculto enviou a ela o mistério que abrange todos os éons e todas as glórias, que possui uma coroa perfeita, isto é, completa. E ele a colocou sobre a cabeça do grande invisível, que estava oculto dentro dela, que é imperecível e não gerado, e o grande poder com ele, chamado de macho gerador, que preencherá todos os éons com glória. E desta forma o todo receberá a coroa por meio dele. 15. E depois ela estabeleceu o eterno Alto Pai, e deu a ele o éon dos cobertos, no qual está o todo, as espécies com as formas, e as semelhanças com as formas, e as mudanças, e as diferenças com as 4 mudanças, e o número com o numerado, e o conhecedor com o conhecido. E ela o colocou de modo que ele pudesse abranger todas as coisas que estão dentro dele, e para que ele pudesse dar àquele que lhe pede. E ela lhe deu 10 poderes, 9 eneadas e uma pêntade de éons. Luminárias lhe foram dadas, e autoridade lhe foi dada sobre todas as coisas ocultas, para que ele concedesse graça àqueles que se esforçaram, e fugiram da questão do éon, deixando-a para trás. E fugiram para o éon do Alto Pai, e receberam a promessa que lhes foi feita por meio daquele que disse: aquele que deixar pai, mãe, irmão, irmã, esposa, filho e bens, e carregar a sua cruz e me seguir, receberá as coisas prometidas que lhe tenho prometido.
e eu lhes darei o mistério do meu Pai oculto, porque amaram o que lhes pertence e fugiram daquele que os persegue com violência. E ele lhes concedeu louvor, alegria, contentamento, prazer, paz, esperança, fé, amor e a verdade imutável. E esta é a Enéade que foi concedida àqueles que fugiram da questão. E eles se tornaram bem-aventurados e perfeitos, e conheceram o verdadeiro Deus, e compreenderam o mistério que se fez homem, porque ele foi revelado até que viram aquele que é verdadeiramente invisível, e que ele escreveu a sua palavra a respeito podre, até que o conheceram, e se refugiaram nele, e se tornaram divinos e perfeitos.